Caríssimos, René de Paula falando, mais um videocast aqui para o Roda e Avisa. E hoje eu vou compartilhar com vocês amendoins. Eu sempre brinquei que se o mundo fosse feito de amendoins eu já era bem feliz. Mas na verdade um pouco mais do que isso. Eu quero compartilhar com vocês, e é por isso que essa câmera está nessa posição estranha, matemática. Hoje a nossa aula é de matemática. Por que matemática? Porque o mundo não se resolve mais com regra de 3. O mundo não se resolve mais com uma régua. O mundo não se resolve mais com ligue os pontos. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine, vamos lá, isso é um prato. Estou aqui. Imagine que um belo dia você chega e descobre que, você tem uma pessoa acessando o seu cadastrado. Você fala, ok, tudo bem, que bonitinho e tal. No dia seguinte você volta e tem 2 pessoas. Você fala, ok, nesse ritmo vou desencanar. Aí você fica um dia sem ver, e aí quando você vai ver, você tem 8 pessoas. Você fala, nossa, que bacana, né? Cresceu. Eu não vou me preocupar muito não. O que acontece é que se você ficar sem se preocupar por aproximadamente mais uma semana ou 10 dias, a situação sai completamente fora de controle. Por que isso? Vamos tirar esse troço daqui, depois eu como esses amendoins, pena que vocês não podem compartilhar isso comigo, mas existe o seguinte fenômeno. Em ambientes sociais, o que é muito comum é que exista uma coisa chamada viralidade, ou exista uma coisa chamada member get member. Por exemplo, eu começo a usar o Flickr. Eu acho o Flickr legal e de repente eu pego as fotos que eu publiquei ali e mando para um amigo. Esse cara gosta, se cadastra no Flickr e ele também manda para mais um amigo. Aí cada um desses amigos manda para outro amigo. Ou seja, a coisa cresce e vai, no mínimo, vamos dizer, dobrando. Então um dia você tem 1, outro dia você tem 2, outro dia você tem 4, outro dia você tem 8, outro dia você tem 16, outro dia você tem 32, 64, 128, 256, 512, 1024. A coisa cresce numa proporção que é muito mais acentuada e vai acelerando do que se fosse só uma tipo 10% ao mês ou 20% ao mês, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. Eu já vi, você já deve ter visto também, grandes decisões negociais serem feitas na base da regra de 3. Acontece que na hora que você abre espaço para a colaboração, a regra de 3 pode não ser a melhor maneira de você prever o futuro. Você pode até interpolar. Você fala, bom, se no dia 1 eu tinha 1 e no dia 4 eu tinha 8, eu imagino que no dia 3, aí você interpola e acha que tinha 5 na metade. Você não tinha 5, na verdade você tinha 4. Mas o erro não é tão grande assim. O problema é quando você extrapola, quando você tenta imaginar o que vai acontecer depois, no futuro. Então eu lembro que eu fiz um exercício algum tempo atrás com um site nosso, do Yahoo, que eu tinha acesso aos dados, que é o 360, é um site do Yahoo.com, que é um site social. Eu comecei a perceber que logo no começo do serviço, o número de usuários parecia que estava crescendo linearmente, parecia uma retinha. Se você olhasse mais de perto, você ia ver que não era uma reta, era um crescimento exponencial. Só que o crescimento exponencial no começo, ele tende a ser muito pouco diferente de uma reta. Uma bela hora ele, explode. Então você vê a curva notoriamente exponencial. Isso é o número de usuários. Agora acontece o seguinte, quanto mais usuário tem, mais conteúdo tem lá dentro. Quanto mais conteúdo tem, mais você navega. Então à medida que o número de usuários aumentava, o número de page views por usuário aumentava numa proporção ainda mais acentuada. Ou seja, você tinha um crescimento exponencial em cima de um crescimento exponencial. Isso é alguma coisa que a regra de 3 não funciona mais. Você tem que realmente... Eu tive que procurar, por exemplo, um software de interpolação e de extrapolação matemática. Isso pode ser positivo, pode ser, por exemplo, para indicar o potencial de crescimento, a expansão de um serviço social seu, mas como pode ser negativo também. Pode ser, por exemplo, que o crescimento do abuso no seu serviço também esteja crescendo exponencialmente. Então, por isso, vale muitíssimo a pena a gente acompanhar as nossas métricas de uma maneira muito mais constante,
né? Vale a pena a gente se municiar, se aparelhar com modelos matemáticos um pouquinho melhores, e vale a pena também a gente... Estou olhando esse amendoim aqui, está dando uma vontade danada. Com licença, se vocês me permitem, eu vou fazer agora uma subtração exponencial aqui desses amendoins. Fica aqui um grande abraço, René de Paula, tchau, tchau.